Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E nós vamos trazer aqui um assunto muito especial, vai tirar muita dúvida, né? Como sempre, né? Conhecimento muito relevante. Surpresas na incapacidade, né? Na permanente, principalmente agora em 2024. Tem alguns pontos aí que vocês devem ter conhecimento, tá? Vamos falar também aqui da incapacidade temporária e o auxílio doença, né? Com relação às duas incapacidades, que é muito difícil. Houve umas mudanças aí que é necessário todo segurado saber, tá? Diferenças fundamentais entre o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, por exemplo, alteração nas regras que podem afetar aí, caso o valor do benefício, que é muito importante, né? Os requisitos vocês sabem, né? Por exemplo, o auxílio doença, para você ter o pedido do seu benefício aprovado, você tem que estar incapacitado para o trabalho e sua atividade habitual. O cumprimento de carência, né? Que é os meses de contribuição, a qualidade segurada é que a doença ou o acidente tenha acontecido dentro do período que você está contribuindo, e não se exige do segurado que ele esteja incapaz, por exemplo, para toda e qualquer atividade. Essa é uma peculiaridade do auxílio doença, né? Você deve estar, sim, impossibilitado para realizar o seu trabalho habitual ou a sua atividade habitual. Olha aí, ó. É uma coisa que deve se prestar atenção com relação ao auxílio doença. Agora, os requisitos que devem estar presentes no momento, né, gerador do benefício, principalmente na data da incapacidade, né? A diferença entre a incapacidade temporária e a permanente, veja bem, diante do benefício de incapacidade temporária, ele é o mais adequado, né? É o antigo auxílio doença, né? Hoje conhecido aí como incapacidade temporária, mudou o nome, mas agora muda tudo. Por exemplo, se a gente estiver diante de uma incapacidade permanente, aí o benefício que vai se enquadrar é a aposentadoria por invalidez, né? Que hoje é conhecida como incapacidade total e permanente. Fazendo uma ressalva também que não basta estar, por exemplo, com uma permanência de uma incapacidade, tá? Para a concessão da aposentadoria por invalidez. Do mesma maneira que o auxílio doença tem lá a especificidade, né? Que seria uma incapacidade somente para a sua função, para a sua atividade habitual, a aposentadoria por invalidez, além da incapacidade total e permanente, ela também deve estar diante da impossibilidade de reabilitação profissional. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma possibilidade de reabilitação, mesmo tendo a incapacidade permanente, o benefício que será concedido vai ser o auxílio doença. Olha aí, ó, com as ressalvas, né, de uma eventual incapacidade social, onde o indivíduo terá dificuldades de ser reinserido, né, no mercado de trabalho em razão das suas condições sociais desfavoráveis. Então, olha que interessante, quando por exemplo, a incapacidade ela é temporária, que o perito do INSS vai concedê-la, ele está dizendo que você só está impossibilitado para desempenhar a sua função habitual. Já para incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, não basta a incapacidade de ser permanente. Ela também não deve ter possibilidades de reabilitação profissional. A incapacidade temporária, geralmente, que o médico vai constar, né, documentação médica, atestado, laudos, relatórios, que você tem aí uma data prevista, uma data possível para estar recuperado, inclusive para a sua função laborativa, né? O que as suas atividades comuns. Já na incapacidade permanente, esse mesmo médico, nas condições de documentação, ele vai dizer que não é possível sugerir uma data que haverá uma possível recuperação. E porque a incapacidade ela é permanente e definitiva, tem um aspecto de não recuperação, ao menos naquele momento da análise médica. Houve algumas alterações na aposentadoria por invalidez, né? Principalmente na repercussão negativa aí pós-reforma, né? A mudança no coeficiente de cálculo, a comparação entre o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez em termos monetários, né, e suscetibilidade a cortes. As novidades na aposentadoria por invalidez recentemente, ela sofreu alterações negativas no valor da renda mensal. Lá na emenda constitucional, na reforma de novembro de 2019, nós tivemos uma alteração nesses cálculos que mudou da invalidez de 100% para 60%. Quer dizer, uma perda muito grande. Agora, veja bem, o auxílio doença ele teve uma manutenção desse coeficiente que era de 90%, passou para 91%, quer dizer, aumentou o valor do benefício. Isso traz uma incongruência, né? Que às vezes o auxílio doença ele pode ser mais alto monetariamente, mas falando em questão de aposentadoria por invalidez, ele é muito mais suscetível a corte do que a aposentadoria por invalidez,
que tem um caráter mais permanente e mais definitivo. A primeira alteração significativa trazida por a portaria número 38 do INSS é a possibilidade do retorno antecipado ao trabalho. Antes fazia-se necessário transcorrer o prazo, mínimo dado pelo INSS com relação ao benefício. Agora, mesmo que o benefício esteja ativo e tenha ainda um prazo de pagamento de concessão desse benefício vencendo, esse trabalhador ele pode procurar uma agência da Previdência ou até mesmo pelo telefone 135 e informar que ele já se encontra capacitado para retornar ao posto de trabalho e a sua função. O INSS vai fazer o corte e a cessação antecipada do benefício. Antes não, antes era obrigado a passar por um tempo mínimo, A possibilidade de requerimento também virtual para o acidente de trabalho. Olha lá, como é importante. Essa novidade, na portaria também possibilita o requerimento de auxílio-doença na modalidade de perícia documental nos casos de acidente de trabalho. Essa norma ela vem contradizer a orientação que era dada em outras portarias, e possibilita o requerimento do auxílio-doença acidentário nos casos de acidente de trabalho através da avaliação documental. Lembrando que nesses casos os documentos mínimos são exigidos, por exemplo, documento pessoal, documento médico, os termos de representação quando o requerimento do benefício não é diretamente feito pelo beneficiário, quer dizer, pode ter sido feito por uma outra pessoa. Também é necessário, pessoal, isso não pode faltar, é a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, Por acidente de trabalho é necessária essa comunicação emitida pelo empregador, porque se a pessoa fizer o requerimento de auxílio-doença na modalidade acidentária, que seria a doença ou o acidente dentro da empresa, a perícia documental sem a juntada da CAT, o benefício não vai ser analisado definitivo quando não se apresentar esse comunicado. Em casos especiais de dispensa da perícia, nós estamos falando de segurados que também já alcançaram aí, não podem ser convocados para reavaliação médica, No caso aí, aposentados por invalidez com mais de 60 anos de idade, aqueles que já completaram 55 anos e estão recebendo benefício há mais de 15 anos e os portadores de HIV. A aposentadoria por invalidez, ela tem outras vantagens. A mensalidade de recuperação, por exemplo, se você recebe uma alta da aposentadoria por invalidez e você tem mais de 5 anos recebendo benefício, ele não cessa imediatamente. O auxílio-doença, ele cessa e só vai te pagar os dias que o benefício ficou ativo. Os 25% adicionais para você pagar um cuidador, isso também é uma modalidade que se encontra somente dentro da aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por invalidez ela não está tão suscetível a cortes como o auxílio-doença. O auxílio-doença, você respirou, espirrou no lugar errado, você já está com benefício indefinido. O perito já vai falar que você tem condições de retornar ao trabalho. São conhecimentos que é muito valioso você ter para você conseguir manter o seu benefício, ter sossego para pagar as suas contas, sustentar a sua família. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha trazido conhecimento válido, que vocês tenham aí solucionado dúvidas, tirado dúvidas, encontrado caminhos e soluções, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha esse vídeo com um amigo, parente, vizinho, com pessoas que você conhece, que estão no INSS e não tem conhecimento, indique o nosso canal, essas pessoas ainda vão te agradecer depois. E se você ainda não é inscrito ainda e não ativou o sininho de notificação para receber conteúdos diários, você está perdendo uma grande oportunidade, porque você vai ter informações atualizadas diariamente em primeira mão, tá bom? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre me incentivando, interagindo, compartilhando. Meu agradecimento, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.